a Bíblia de vocês no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 32. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32. Se alguém tiver sem Bíblia do seu lado, que você se aproxime do irmão aí, compartilhe a Bíblia com ele. Amém? Amém ou não amém? Tamo junto. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Esse foi um momento na história da humanidade, onde Deus, o Santo, puro, estava ali em toda a sua humanidade. Mas o Senhor Deus, Jesus, em sua essência, em sua humanidade original, estava infinitamente acima de todo sofrimento. Mas ele se fez homem. Ele foi capaz de sofrer. Ele foi capaz de participar da nossa natureza, que ela é extremamente fraca e exposta ao sofrimento. A Bíblia diz que o homem e a sua natureza é como a erva do campo, que logo murcha e é levada pelo vento. Mas foi esta natureza que, com toda a sua fraqueza e exposição ao sofrimento, que Jesus, que é Senhor de todas as coisas, Todo-Poderoso, tomou sobre si. E a principal missão de Jesus, o Cristo, o Messias, no mundo, foi sofrer debaixo dessa natureza. E ele começou a sofrer muito antes ali, na sua infância, logo nos primeiros dias da sua infância, na sua vida. Era considerado um filho bastardo. Ninguém engoliu aquela história que a jovenzinha saiu e voltou grávida. Ele foi ali já ignorado pelos que estavam mais próximos dele. E esse sofrimento aumentou à medida que ele se aproximava do fim da sua vida. Quanto mais Jesus viveu no mundo, mais os homens viram e ouviram dele, mais os homens o odiavam. Como disse o profeta Isaías, 53:3, cerca de 700 anos antes desse momento, ele escreveu, e é muito significativo. Ele disse, lá em Isaías 53:3, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Na versão antiga, um homem de dores e acostumado com o sofrimento. Nessa parte das Escrituras que lemos, são descritos ali os momentos finais da vida de nosso Senhor Jesus. E ele abre o seu coração para os seus discípulos, para o Pai, para os leitores do Evangelho de Marcos. E ele revela sua dor, o seu sofrimento, a sua agonia diante da morte que ele iria enfrentar. E ele se volta para o Pai suplicando: existe algum modo, se possível, desse cálice ser afastado de mim? Existe algum modo, se possível, de eu me livrar dessa execução
Existe algum modo de eu sair dessa missão? Como a frágil natureza humana de Jesus suportou toda essa humilhação, todo esse sofrimento, toda essa agonia? Qual foi a principal motivação de Jesus nesse jardim que se chama Jardim do Getsêmani, para se entregar, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que pela boca tudo ele criou, se entregar nas mãos de pecadores e ir até a morte, e morte de cruz? Qual foi a motivação? O que levou Jesus a se levantar naquele momento de agonia, se levantar e ir em direção? É o caminho estreito, aquele caminho estreito que ele pegou, que é o caminho estreito que ele levaria à cruz. Qual foi a motivação de Jesus? A motivação de Jesus naquele jardim foi a força do seu grande amor. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O coração de Jesus estava em um grande conflito, em uma grande luta, ali naquele jardim do Getsêmani. E Getsêmani é uma palavra muito reveladora no seu significado, que expressa toda aquela situação dramática que se encontrava o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Getsêmani significa prensa de azeite, onde Jesus, que é a oliveira verdadeira, estava sendo moído. Jesus, que é a oliveira verdadeira, tinha que escorrer o óleo para que eu e você tivéssemos vida. O que nós encontramos no amor de Jesus, que nos direciona para um relacionamento mais prático, mais convicto, mais real, mais de pai para filho com Deus? O que a gente encontra no amor de Jesus? Primeira coisa que a gente encontra, no amor de Jesus, encontramos exemplo para obedecer a Deus. Até o momento dessa passagem, Jesus ele esteve no controle completo de toda a situação. Nada parece tê-lo surpreendido até aqui. Nada parece tê-lo abalado até aqui. Mas, de repente, nós lemos que Jesus começou a ficar aflito. E o termo grego traduzido como ficar aflito significa ele ficou completamente assombrado, ele ficou atordoado, ele ficou assustado. Pense comigo, o que aconteceu no Evangelho de Marcos até aqui, se nós lermos os capítulos anteriores. Olha só que a gente vê, Jesus tinha previsto o final dos tempos, Jesus tinha sido ungido em Betânia, Jesus tinha ceado com seus discípulos, Jesus já havia previsto que Pedro o negaria. O que a gente vê? A gente vê Jesus totalmente sereno. Mas aqui, de repente, algo ele vê, percebe ou experimenta que o deixa profundamente aflito. Segundo o texto que nós lemos também, Jesus começou a ficar angustiado. E o termo no grego traduzido como ficar angustiado significa Jesus ele foi tomado pelo horror, tomado de pavor, horror. Imagine você andando pela rua, de repente você dobra uma esquina e você se depara com um terrível acidente de trânsito e lá no meio daquelas ferragens você vê alguém que você ama. O que eu e você sentiríamos nesse momento? Sentiríamos com certeza aflição, pavor, horror. O sentimento de inquietação que
sufoca o coração de qualquer pessoa num momento como esse, parece uma nuvem de realidade que vai subindo, sufocando a nossa alma de angústia. E esse era o sentimento de Jesus em sua humanidade. Olha o que ele expressou no verso 34, segundo o evangelista Marcos. Está escrito lá no verso 34: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Essa agonia de Jesus aqui, meus irmãos, é quase que única na história. Se a gente parar para pensar, isso não é estranho. Temos muitos relatos de cristãos que foram mortos, homens e mulheres que foram mortos ao longo da história da igreja. Foram atirados a animais ferozes, foram cortados ao meio, foram cortados em pedaços, queimados na fogueira, serviram de luz para iluminar os jardins, que parece que encararam a morte com mais serenidade que Jesus, mais tranquilidade que Jesus. Veja, por exemplo, o caso de Estevão. Estevão ali estava diante do Sinédrio, seu rosto brilhava, cheio do Espírito Santo. Aqueles homens ali, todo aquele tribunal ali, julgando Estevão com acusações falsas, mas Estevão ali manteve-se calmo, sereno, e no momento que estava para ser apedrejado, ele ainda olhou para eles, olhou para Deus, os céus abertos, ainda olhou para eles e fez uma oração: Pai, não coloque na conta deles esse pecado que eles estão fazendo agora. Veja o caso do apóstolo Paulo, no corredor da morte, com a espada de Roma já no seu pescoço. Ele disse para o jovem Timóteo, quando ele escreveu: combati o bom combate, combati o bom combate, terminei a minha corrida, guardei a minha fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua volta. Olha a tranquilidade que o apóstolo Paulo escreve essas palavras. E a gente vai continuando ao longo da história da igreja, a gente chega num homem chamado Policarpo, bispo de Esmirna, que era um líder da igreja primitiva, que perto de morrer, ele já era um senhor de idade, ele foi levado à presença de um magistrado romano que lhe disse que ele seria queimado em uma fogueira. E no dia da sua execução, esse magistrado disse para ele: eu lhe darei mais uma chance. Você pode rejeitar o cristianismo e retratar-se e escapar dessa execução. Algumas testemunhas que relataram a resposta de Policarpo, e eu acrescento, cheio do Espírito Santo, Policarpo, já velhinho ali, ele falou, lá naquela arena cheia, onde várias pessoas ali estavam ávidas, esperando que aquele senhorzinho fosse queimado na fogueira. Ele responde diretamente para aquele magistrado, que era um cônsul romano. Ele diz o seguinte: você me ameaça com fogo que queima por um momento e depois acaba. Mas você não conhece o fogo do julgamento de Deus que está por vir sobre os seus inimigos. Ora, por que você está demorando? Vai e faz o que pretende. Percebe? Jesus então encarou a morte de outro jeito, um jeito diferente desses que aqui que eu acabei de falar. Alguma coisa então aconteceu no Getsêmani, que Jesus viu, sentiu, percebeu, e isso abalou o inabalável Filho de Deus. E o que foi que aconteceu? Jesus estava enfrentando um conflito na sua alma, no seu coração, que ia muito além do sofrimento físico, que ia muito além da dor física, da morte física. Tão pior que essas coisas, tudo isso que a gente falou, parecia que era muito pequeno em comparação. Morrer decapitado, queimado, tudo isso parecia muito menor que essa dor, esse conflito que Jesus estava sentindo. E ele estava sufocado. Jesus estava sufocado pelo simples sopro do que iria enfrentar na cruz. Mas cabe a pergunta: ele não sabia que iria morrer? Sim,
Mas eu não estou falando aqui se ele sabia ou não sabia que iria morrer. O que eu estou falando aqui é claro que ele sabia. Mas ele mesmo já havia falado isso com seus discípulos por diversas vezes. Mas agora, Jesus estava começando a provar o que ele iria experimentar em sua grande luta, em sua grande agonia. E isso ia muito além do, como eu falei, da questão física, da sua dor física. Mas o que era tão terrível assim? O que era tão terrível que Jesus temia tanto? Está no centro da sua oração. Foi o pedido que ele fez na sua oração. Ele diz ao Pai: afasta de mim este cálice. Cálice, na Bíblia, é uma metáfora para significar que significa a ira de Deus em razão de toda maldade, de todo pecado, de toda imundície humana. É uma imagem da justiça divina que é derramada sobre a injustiça. O que angustiava o coração de Jesus e o deixava em profunda agonia, tristeza, de uma tristeza mortal, como diz o texto, era esse cálice. Gente, por toda a sua vida, Jesus ele mantinha uma comunhão estreita, graciosa, com Deus o Pai, Deus o Filho, com Deus o Espírito Santo. E toda vez que ele se voltava para o Pai em oração, que ele se derramava diante do Pai em oração, o Espírito Santo o inundava com seu amor. Mas aqui no jardim do Getsêmani, quando Jesus se volta para o Pai em oração, o que ele vê? Tudo o que ele vê diante dele foi a ira, o abismo e a separação do cálice. Jesus tremeu. Deus é a fonte de todo amor, de toda vida, de toda luz, de toda coerência. Portanto, estar separado, excluído da presença de Deus, é estar excluído desse amor, dessa grandeza, dessa luz, dessa coerência. No jardim, Jesus experimentou a decomposição espiritual cósmica e infinita que aconteceria quando ele se separasse do Pai na cruz. Jesus estava olhando para o momento em que ele ia se colocar diametralmente oposto a seu Pai. Ele iria assumir, vivenciar tudo aquilo que a humanidade tem de ruim, toda a podridão da humanidade, todo o pecado, toda a injustiça, toda a corrupção, toda a inveja, toda a malícia, toda a maledicência, toda a relação sexual ilícita, tudo aquilo que Deus sempre fala na Bíblia, tudo isso está sobre Jesus. E isso ia colocá-lo sobre uma posição separada do seu Pai. E essa foi ali a sua grande agonia. Jesus começou a experimentar essa visão antecipada da separação e ficou profundamente triste, em uma tristeza mortal. O pastor Jonatas, mas não é o nosso querido Jonatas aqui não, ele é muito querido mesmo, é o pastor Jonathan Edwards, em seu famoso sermão Agonia de Cristo, ele descreve aqui que Jesus, ele teve uma visão da fornalha, da ira de Deus, e foi colocado na boca dessa fornalha e olhou lá para dentro. A imagem que nos vem à cabeça é que essa fornalha da ira de Deus, na qual Jesus foi colocado, era mais assustadora que a fornalha que foi acesa para Daniel e seus amigos, lá de Nabucodonosor. Então ele teve esse olhar lá para dentro, como se Jonathan Edwards fala, ele olhou lá para dentro e vislumbrou as chamas flamejantes, incandescentes, e aí ele estava olhando para aquilo que ele iria enfrentar, e isso lhe foi mostrado na sua agonia. Aí Jesus clama: Paizinho, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. E continua argumentando:
ó Pai, ele pede uma saída daquela situação, pedindo um outro modo de resgatar a gente sem ter que se submeter à espada flamejante da ira de Deus. Agora, gente, se a gente olhar mais de perto aqui, nós vemos que Jesus, na verdade, ele não está tomando as circunstâncias em suas mãos. Ele não está tomando aquela situação em suas mãos, mas sim obedecendo, sendo submisso e totalmente dependente de seu Pai. Nesse momento, o segundo Adão age totalmente diferente do primeiro Adão, que no momento da prova, no momento de ele se colocar submisso à vontade de Deus, o Criador de todas as coisas, o primeiro Adão não considerou as questões que estavam envolvidas naquele momento, mas esse aqui, o segundo Adão, ele considerou, ele viu que a sua natureza humana, que Adão não viu, era fraca e poderia não vencer aquele momento, e ele se coloca submisso, totalmente dependente a seu Pai. E ele diz: todavia, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Prevalece a obediência sobre a desobediência do jardim do Éden. No jardim do Getsêmani, a obediência fala mais alto. A submissão, se colocando debaixo do Pai em obediência, para mim e para você aprender com Ele. E ele ora fervorosamente para que a sua fraca natureza humana fosse sustentada, fosse apoiada. E a sua oração, como um aroma suave, chegou até os céus e Deus respirou a sua oração, sentiu o cheiro agradável da sua oração e respondeu, como inspirando o escritor de Hebreus, lá no capítulo 7, capítulo 5, verso 7, a escrever: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus foi sustentado em oração, pois ali ele estava como homem, em toda a sua humanidade, ali naquela provação. E aí, com medo de falhar naquela provação, com grande clamor e lágrimas, ele se derrama, se entrega diante de Deus, o Pai. Agora, se a coragem de Jesus falhasse no teste de obediência do jardim, não resistindo ao sofrimento da morte, ele nunca teria vencido a morte. Ele nunca teria recebido a recompensa por sua vitória sobre a morte, ressuscitando. Se Jesus falhasse, tudo teria falhado. Se ele não superasse aquele momento dramático e angustiante, todos nós, eu e você, teríamos morrido junto com ele. Em meio a fortes clamores de Cristo ao Pai, em sua agonia, ele estava mostrando para mim e para você a grandeza, a largura, a profundidade do seu grande amor por nós. Sua oração foi ouvida e por causa da sua submissão. Então Jesus nos mostra, através da sua obediência, como atravessar as turbulências dessa vida, dos sofrimentos dessa vida. Sabe como? Nós devemos atravessar sendo submissos a Deus em santidade e dependência, não pegando atalho, fazendo a vontade de Deus. Onde está a vontade de Deus? A vontade de Deus está aqui, prescrita nesse livro. Aqui é o nosso manual de regra e de prática, de obediência. Está aqui, e assim ele nos ensina. Então, em muitos casos, gente, nós vamos passar sofrimentos sozinhos, sem que ninguém ore com a gente também. Passaremos sem os nossos pais, sem o nosso cônjuge, sem os nossos amigos. Precisaremos também nos agarrar com Deus, o nosso Pai, em oração. No final, Jesus está obedecendo. Jesus está abrindo mão do controle
de tudo que está à sua volta, quando ele diz: não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus nos ensina, em seu amor, que para fazer a vontade de Deus, primeiro devemos negar a nossa vontade. Jesus está nos ensinando, em seu amor, que para fazer a vontade de Deus, primeiro temos que negar a nossa vontade. Jesus luta por nós, obedecendo em amor. Louvado seja Deus. Amém? Você pode dizer um amém aí comigo? Amém, glória a Deus. Uma segunda questão que nós encontramos no amor de Jesus. No amor de Jesus, nós encontramos motivação para confiar em Deus. Para Jesus, naquele momento, ainda seria possível sair daquela missão, mas isso não era uma opção que ele considerou. Ele suplicou ao Pai que cumprisse de outra maneira, mas jamais pediu ao Pai que o livrasse dela, saísse dela. Por quê? Porque por mais terrível que fosse o cálice da ira de Deus, Jesus sabia que seu desejo imediato de ser poupado deveria se submeter ao seu desejo supremo de nos poupar. Você já percebeu que a gente não consegue pensar com clareza, especialmente quando estamos passando por uma dor intensa, por uma grande tentação, e nós acabamos agredindo as pessoas que nos amam? E muitas vezes tomamos decisões absurdamente destrutivas, autodestrutivas, absurdas, dizemos e fazemos coisas que só magoam e que também diminuem as pessoas que mais prezamos. Agora, Jesus aqui, apesar do seu estado de agonia, na clareza, na lucidez dos seus pensamentos, resolveu nos poupar. Jesus não nega suas emoções, não evita seu sofrimento, mas ele ama sofrendo. Em meio ao sofrimento, ele obedeceu, confiando no amor do Pai. Quando tomarmos a obediência de Jesus como uma prática verdadeira em nossas vidas, quando tomarmos a obediência de Jesus como uma prática, nós não desistiremos e não nos daremos por vencidos ou derrotados dentro das circunstâncias difíceis e desconfortáveis, mas muito pelo contrário. O amor de Jesus, no amor de Jesus, nós encontramos motivação para confiar em Deus, perseverando em nossas crises, em nossas lutas, em nossos sofrimentos, assim como Jesus confiou, assim como Jesus atravessou, perseverando, motivado nesse amor. Aleluia. Uma terceira questão aqui, que no amor de Jesus encontramos nossa identidade como filhos de Deus. No amor de Jesus encontramos nossa identidade como filhos de Deus. Sem sombra de dúvida, o que motivou nosso Senhor naquela noite sombria para se levantar, que ele estava prostrado, pegar o cálice, quando ele pega o cálice é quando ele está se colocando na mão daqueles pecadores como eu e você. Ir até a cruz e bebê-lo foi o seu incompreensível e inexplicável grande amor por nós. Jesus pega o cálice, se entrega na mão dos pecadores, vai até a cruz e na cruz ele bebe o cálice da ira de Deus. E isso foi por amor. Gente, em sua agonia, Jesus tinha um pensamento. Jesus tinha algo no seu coração, que atrelou o seu coração, que motivou o seu coração, que fortaleceu o seu coração naquela noite. E sabe em quem ele estava pensando? Ele estava pensando em você. Ele estava pensando em nós. Ele estava nos abraçando com o seu doce amor. Com certeza, gente, Jesus, ele se lembra de uma conversa que ele teve lá atrás com Abraão, quando ele havia chamado Abraão para ser pai de muitas nações,
Até o evangelho de Mateus fala que Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Abraão, ou seja, pai de muitas nações, que esse evangelho chegaria até nós. E ele se lembra dessa noite, que ele conversa com Abraão na frente da sua tenda. E ele fala para Abraão, está registrado lá em Gênesis 15, de 1 a 5. Ele fala para Abraão numa visão: não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Jesus nos viu, Jesus nos amou em seu coração. A entrega do nosso Senhor foi uma demonstração sem precedentes na história da humanidade, do seu carinho, da sua compaixão, do seu compromisso fiel, da sua fidelidade, da sua misericórdia e do seu sublime amor. Um amor que nos abraçou. Depois de tanto tempo que eu e você andávamos errantes por essa terra, onde estávamos perdidos, nós fomos achados por esse amor. Agora nos encontramos nos braços, hoje aqui, você crê nisso? Você está repousando nos braços daquele que nós podemos chamar Pai Nosso que está nos céus. Pai Nosso que está nos... chamar Deus de Pai. O judeu não chamava, nem pronunciava o nome de Yahvé, mas aqui Jesus nos traz uma relação com Deus de filiação, de pai para filho. Ele encurta essa relação, ele nos mostra como um caminho de nós nos relacionarmos com Deus dessa maneira, olhando para o Senhor com os olhos do coração e chamá-lo Pai, meu Pai querido, Abba Pai, Paizinho querido. As estrelas, meus irmãos, que Abraão naquela noite não tinha a mínima condição de contá-las, éramos nós. Jesus se lembrou da gente, se lembrou de cada um de nós pelo nome, e a força do seu grande amor o levou a superar toda a sua agonia e foi até a cruz. O salmista descreve esse amor, esse cuidado, esse carinho de Jesus. E está lá no Salmo 139, que é o Salmo... Quem já andou comigo sabe que esse salmo é um dos salmos que fala mais ao meu coração. É o Salmo 139. Quem já andou comigo sabe que eu sempre recito ele. É um hino para a minha vida. Ele está escrito a partir do verso 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Meus olhos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro, muito antes de qualquer deles vir a existir. Esse é o dia que o Senhor fez, é o dia que se chama pelo seu nome. O Senhor nos separou, e esse amor já estava sobre a nossa vida desde lá da eternidade. Isso aquece o meu coração, isso faz com o meu coração descansar diante do meu Pai. Deus nos separou na eternidade para sermos seus filhos. Amém. Algumas aplicações, eu queria começar falando para vocês, que a gente aprendeu aqui. Devemos obedecer a Deus. Incondicionalmente, devemos obedecer a Deus. Porque na obediência é o caminho para a submissão. E na submissão, só na submissão é que nós encontramos dependência. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nesse caminho da submissão, encontramos a dependência, como te falei, para que, nesse momento, os nossos pensamentos possam ficar mais claros,
mais lúcidos, para que a gente possa andar nas turbulências dos nossos conflitos e das nossas lutas pessoais e da vida. Uma segunda aplicação é que nós devemos confiar em Deus, bem básico, mas é isso. Nós devemos confiar em Deus. Essa palavra é para mim. Eu, Franklin, preciso confiar em Deus. Porque a confiança é o tônico da perseverança. A confiança é o tônico da perseverança nas difíceis e desconfortáveis situações da vida, não permitindo que nós nos sintamos derrotados, fracassados, porque nós confiamos nesse Deus que nos amou, que deu sua vida por nós, que mandou seu Filho para a terra, e seu Filho se fez homem. A humilhação do Senhor é ter se feito homem, largado toda a sua realeza, andar nesse caos da humanidade e ir até a morte, e morte de cruz. Esse é um Deus que, sem sombra de dúvida, nós podemos confiar de olhos fechados, em nome de Jesus. Aleluia. E uma terceira aplicação para a gente aqui: devemos viver a nossa identidade como filhos do Deus Altíssimo. Nenhuma voz interna, nenhuma voz externa, ninguém pode colocar dúvida na gente do grande amor com o qual Deus nos ama em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém. A palavra de Deus nos diz: ninguém nos separa do amor de Deus. Nada nessa terra, nem no presente, nem no passado, nem na altura, nada nos separa do amor de Deus. Então, precisamos assumir a nossa identidade como filhos do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Concluindo, é esse amor que nos abraçou, é esse amor que encostou o coração no nosso coração, cuja obediência é de uma extensão, de uma altura, de uma profundidade, que fez desmoronar toda a justa montanha da ira de Deus. Esse amor fez desmoronar e nos religou ao Pai, porque naquele dia o que Jesus fez na terra foi ligado nos céus. Nenhum outro tipo de amor, nem mesmo o amor da família, dos amigos, do cônjuge, nem mesmo um amor romântico, nada pode preencher como o amor de Jesus. Todos os outros tipos de amor irão desapontá-lo. Mas esse amor aqui, descrito aqui no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, por toda a Bíblia, jamais. O amor que nos abraçou. Em nome de Jesus, vamos orar? Bendito seja teu santo nome nesta noite, Pai. Noite, Pai, que o Senhor nos chama para uma conversa mais íntima contigo. O Senhor hoje vai nos levar a participar da sua ceia. É o momento de nós lembrarmos de nosso Senhor Jesus, agonizando lá naquele lugar chamado Getsêmani, ali onde se espremiam as azeitonas para escorrer o azeite. Ali o Senhor Jesus, que é a oliveira verdadeira, está sendo moído. E ele estremeceu no seu íntimo, só em pensar em se separar de Deus o Pai. Quantas vezes, ó Pai, perdoa-nos nesse momento, quantas vezes pecamos contra Ti e não nos damos conta disso. O Filho de Deus tremeu, agonizou dessa separação. Como que a gente pode levar uma vida de pecado, se está separado de um Deus como esse? Bendito seja teu santo nome, ó Pai, que o Senhor nos convoca hoje para a gente lembrar, sentar à mesa é renovar o compromisso com Deus. Faz assim, ó Deus, recebe a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor,
a nossa vida diante de Ti, ó Pai, desse amor que não temos como explicar, em nome de Jesus. Amém.